Coisas que todo mundo faz, mas ninguém admite. Ficar abrindo a geladeira várias vezes pra ver se tem coisa nova, mesmo sabendo que não tem nada novo. Parar o micro-ondas um segundo antes de terminar. E quando não entendeu o que a pessoa falou, torcendo pra não ter sido uma pergunta. Ou perguntar quê? Mesmo quando entendeu o que a pessoa falou. Colocar um monte de coisa no carrinho, mas nunca comprar. Cheirar o copo antes de usar. Falar que tá chegando no rolê mesmo sem ter saído de casa. Fingir que tá num videoclipe enquanto escuta música. Coisas normais que ficam bizarras no microscópio. Isso aqui é sua cama. Legal, né? É assim que ela fica no microscópio. Cheia de bicho nojento. Essa aqui é a sua língua, que vista do microscópio fica desse jeito. Grama. No microscópio ela fica assim. As pessoas pisam nela o dia inteiro e mesmo assim ela fica feliz. Morango. Delícia, mas saiba que você provavelmente tá comendo alguns bichos. Morango não é vegano, então? Por fim, formigas. Bicho pequenininho que ninguém tem muito medo. Não. Coisas normais que ficam bizarras no microscópio. Isso aqui é sua cama. Legal, né? É assim que ela fica no microscópio. Cheia de bicho nojento. Essa aqui é a sua língua, que vista do microscópio fica desse jeito. Grama. No microscópio ela fica assim. As pessoas pisam nela o dia inteiro e mesmo assim ela fica feliz. Morango. Delícia, mas saiba que você provavelmente tá comendo alguns bichos. Morango não é vegano, então? Por fim, formigas. Bicho pequenininho que ninguém tem muito medo. Não. Coisas que no passado eram de gêneros opostos. Hoje em dia, levantar peso na academia é visto como mais masculino. Mas quando surgiu, esse tipo de exercício era pensado para mulheres, para manter a sua figura feminina. Os primeiros saltos altos eram usados por homens, na Pérsia do século XV, porque eles ajudavam a prender os pés nos cavalos. E depois, os homens nobres da Europa adotaram a prática para parecerem mais altos e terem mais autoridade. Assim como as saias, que eram masculinas, e tem origem no Shendit do Egito, nas túnicas romanas e nos kilts escoceses. Lápis de olho e sombra são associados a mulheres hoje, mas eram usados pelos dois gêneros no Antigo Egito, assim como os piratas, que usavam fuligem nos olhos para reduzir o brilho do sol no mar. Por fim, hoje em dia, muita gente acha que azul é de menino e rosa é de menina, mas no começo do século XX era o contrário. Recomendavam rosa para menino porque era mais forte e decidido, e azul para meninas porque era mais delicado. Coisas que infelizmente não são comestíveis. Vidro quente derretido. Me lembra muito queijo derretido, mas não faz muito bem. Parecido com lâmpada de lava, que tem texturas e cores apetitosas, mas que se você experimentar vai de vala. Aqueles espaguetes de piscina. Você já viu algum sem mordida? Pois é, essa banana que parece deliciosa é uma cobra. Esse portão é um chocolate, sem discussão. Essas bolinhas que ficavam na máquina de moeda, por que parece tanto chiclete sem ser chiclete? Gigilosa. Parece essas balas. Por fim, massinha. Acho que todo mundo já comeu, tá tudo bem. Vão jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Vão jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Vão jogar esse cachorro da janela do avião? Não, na verdade é só neve. E ele tá bem. Você deve achar que se esse menino se jogar daqui, ele vai se afogar. Mas não, porque isso é chão. Você pisaria nessa terra? Espero que não, porque isso aqui na real tá cheio de água. Já esse menino tava pronto pra mergulhar nesse lago e nadar. Mas nem tudo é o que parece. Isso aqui parece lama, mas quando ele encosta, na verdade é só água muito cristalina. Coisas que os humanos não foram feitos pra ver. Isso é como uma bolha de sabão congela instantaneamente num lugar muito frio. Essa mulher encontrou o final do arco-íris. Não tinha ouro. Essa aqui é a Ilha da Moana na vida real. E ela, curiosamente, tem a mesma estrutura do corpo da Tefiti, a maior espécie de galinha do mundo, que pode chegar a 7 quilos e tem o tamanho de uma criança. Uma tartaruga, quando sai da hibernação embaixo da terra. É assim que um molusco caminha. E, por fim, um vulcão que solta lava azul na Indonésia. As chamas ficam dessa cor por causa do enxofre. Eu não sei se eu acho lindo ou fico morrendo de medo.
Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1974, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz. Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1974, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nenhum. Todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que só existem no Brasil. Lanche Cheddar McMelt do McDonald's. Ele chegou aqui com uma edição limitada, mas as pessoas compraram tanto que ele virou exclusivo do nosso cardápio. E não existe em mais nenhum outro país. Chuveiro elétrico. A maioria dos países acharia loucura misturar água e eletricidade, mas nós não. Ovo maltine. Ele até existe em outros países, mas lá é só um achocolatado que nem o Toddy, sem a crocância, que é exatamente o que faz o ovo maltine ser incrível, então pra mim não faz sentido nenhum. Todinho. Apesar de a Toddy estar em outros lugares, a caixinha da nossa infância foi pensada só pro público brasileiro. Graças a Deus. Coisas que todo mundo faz, mas ninguém admite. Ficar abrindo a geladeira várias vezes pra ver se tem coisa nova, mesmo sabendo que não tem nada novo. Parar o micro-ondas um segundo antes de terminar. E quando não entendeu o que a pessoa falou, torcendo pra não ter sido uma pergunta. Ou perguntar quê? Mesmo quando entendeu o que a pessoa falou. Colocar um monte de coisa no carrinho, mas nunca comprar. Cheirar o copo antes de usar. Falar que tá chegando no rolê mesmo sem ter saído de casa. Fingir que tá num videoclipe enquanto
enquanto escuta música. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Rodar a chave no dedo até cair, encher o saco de ar pra depois fazer um barulho super alto, ficar em pé assim, tentar atravessar a água com o dedo, soprar dente de leão. Eu faço esse até hoje. Fazer isso com o lápis na mão, por que é tão legal? Botar a piranha na boca assim, colocar vários prendedores no dedo pra fingir que eram unhas, fazer vários buracos na borracha. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Colocar os salgadinhos de cebola no dedo enquanto comia, imaginar que 2 pingos de chuva na janela estavam apostando corrida. Por que era tão legal? Fingir que a ponta da lapiseira era uma seringa e se sentir super descolado por fazer isso. Enfiar o dedo nesses vãos das paredes de tijolo, desenhar o sol no canto do papel, enfiar a ponta do lápis na borracha até ela ficar inutilizável, usar o rolo do papel higiênico como binóculo, sentir essa dor que era a pior dor do mundo. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando, olhar através da cama elástica, empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina e falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo e tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir
excluído. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Coreia do Sul, se você tiver menos de 16 anos, é proibido jogar videogame entre meia-noite e 6 da manhã, porque eles não querem que crianças passem a madrugada jogando. Já na Coreia do Norte, você não pode ter um corte de cabelo diferente desses 10 aqui se for homem e esses 18 aqui se for mulher. Já em Ohio, nos Estados Unidos, é proibido embebedar um peixe. Também é proibido que 5 mulheres morem juntas. 4 pode, 6 também. Em uma cidade da Itália, é ilegal morrer. Basicamente porque a cidade não tem cemitério e eles acharam que essa era a solução. No Canadá, é proibido ter rato de estimação, enquanto no Japão é proibido espirrar água em alguém enquanto você tá dirigindo. Todos os países podiam ter essa lei. E por fim, no Brasil, as melancias foram banidas em Rio Claro. Mas a lei já caiu, então relaxa.